Eu quero falar com a Márcia Maria mais uma vez, ao vivo de Nuporanga, com novas informações sobre a audiência no Fórum da Cidade, uma audiência, na verdade, online, mas no Fórum da Cidade acontece uma manifestação, lembrando, aí cobrando, né, a responsabilidade de quem tem que ter aí sobre a morte desses jovens. Marcinho. Exatamente, Valentim. Nós permanecemos então aqui em frente ao fórum, os manifestantes já estão aqui. Daqui a pouquinho eu vou mostrá-los porque o sol está muito quente, então todos estão abrigados aqui no canteiro central, onde tem bastante árvores. Mas eu vou mostrar como que está a calçada em frente ao fórum. Olha só, vários cartazes com mensagens. A imprudência destruiu nossas vidas, que a justiça ao menos nos traga um consolo. Aqui, abaixo da faixa, Valentim, olha só, um mural com a foto dos 12 estudantes, entre eles o Otávio, e também um vaso de flores e mais frases. O que essas famílias perderam, ninguém devolve, mas o que elas clamam, o mundo inteiro deveria escutar. Que a justiça aconteça para que a memória dos filhos não seja esquecida na indiferença. Logo aqui à frente, vou pedir para o Sérgio mostrar para nós aqui um outro mural com as fotos descontraídas desses jovens que tinham um futuro pela frente. E mais frases, onde o sofrimento germinou, que a justiça floresça forte. A imprudência é uma escolha, a vida dos nossos filhos, não. Logo aqui ao lado, 12 velas estão posicionadas, cada uma com os nomes desses jovens. Tem flores também, e aqui a foto com a data de nascimento e o nome completo de cada um deles, Valentim. Já faz 5 meses dessa tragédia e a gente sente aqui em frente ao fórum um clima muito triste, um clima de tristeza, porque as famílias choram e muito a perda dos seus entes queridos. Essas homenagens continuam aqui também, quase já na entrada do fórum. Os nomes de cada um deles, o Matheus, o Otávio, a Juliana, Vinícius, Hugo, Mariana, Lívia, Caio, Flávia, Pedro, João Pedro e Raquel. E aqui ao lado, mais um vaso de flores. E essa faixa impactante, que a justiça seja firme e exemplar, em nome de todas essas vidas perdidas na rodovia Jorge Luiz. Aqui do outro lado, olha só, familiares e amigos de todos esses jovens estão aqui justamente para manifestar, justamente para poder pedir justiça. Eu conversei com a Adiane logo na entrada do Balanço Geral. Eu vou conversar daqui a pouquinho com algumas dessas pessoas, mas eu vou voltar aqui para esse ponto justamente para a gente poder relembrar esse caso. Mas antes, é válido ressaltar que aqui no fórum, por volta das 2 horas, vai começar então a audiência que vai ouvir, Valentim, tanto testemunhas quanto os acusados, entre eles o motorista Evandro, que causou então essa tragédia. Então esse encontro vai ser 100% online. E mesmo sendo dessa forma, todos os familiares e amigos fizeram questão de virem até aqui o fórum para poder fazer essa manifestação pacífica, para poder mexer aí com a sociedade, sensibilizar a sociedade e também as autoridades. Para se ter uma ideia, Valentim, essa tragédia já completa 5 meses. E conversando com todas essas pessoas, é impossível segurar a emoção. Mas antes de conversar com alguns pais, com algumas mães também, eu vou relembrar então essa tragédia que aconteceu em fevereiro deste ano. Os jovens com idades entre 17 e 26 anos eram estudantes da Universidade de Franca e voltavam para casa em São Joaquim da Barra quando o ônibus em que estavam foi atingido por um caminhão. 12 estudantes morreram. Dos sobreviventes que conseguiram falar, a maioria relatou não ter visto como tudo aconteceu, porque foi muito rápido. Mais de 3 meses depois do acidente, o laudo do tacógrafo apontou uma possível imprudência por parte do motorista do caminhão, Evandro Rogério Leite, de 51 anos. O documento afirmou que o veículo estava a cerca de 80 km por hora no momento do acidente. O Evandro saiu para o acostamento, retornou em seguida à pista e a carreta fez o efeito chicote, invadindo a contramão e atingindo o ônibus.
Após a batida, esse motorista chegou a se esconder, mas se entregou à polícia. Ele foi preso no dia seguinte à tragédia, mas solto alguns dias depois por não representar riscos. Porém, apesar de estar em liberdade, ele está com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e também não pode manter contato com os sobreviventes e familiares das vítimas, Valentim. O Evandro vai participar dessa audiência online, vai dar a versão dele, mas o que todos querem aqui é que ele seja, então, o responsabilizado, seja responsável por ter causado toda essa tragédia, dor e sofrimento para os familiares dessas vítimas. Eu vou conversar agora, vou chamar aqui, para vir aqui do outro lado da rua, pode ser, a Expedita, a Sueli, a Lídia e o esposo dela. Eles vão atravessar aqui a rua e vão conversar com a gente. Eles que fazem parte desse movimento 12 Vidas. Eu vou começar primeiramente com a Lídia que está muito emocionada, indignada e pede para que a justiça seja feita, porque infelizmente você e o seu marido perderam a Juliana, uma menina cheia de vida, cheia de planos pela frente. Estamos ao vivo aqui no Balanço Geral. Boa tarde para você. Boa tarde. Eu amanheci hoje resolvendo acreditar na justiça, né? Porque, como eu já disse, lei é lei e ela está aí para ser cumprida. Mas que a justiça ande paralela com a empatia, né? Que se fosse comigo, como eu estaria me sentindo, o que eu faria, como eu gostaria de ser visto, né? Porque perder um filho não é fácil, não. É morrer junto, sabe? Porque nunca mais a vida é a mesma. Esse sol brilha, lindo, só que para mim ele não tem mais aquele brilho, sabe? Nada é igual. E não tem como ser, porque sempre vai faltar. Falta ela, falta um pedaço. Entendeu? E assim como você também está se sentindo, né, seu Marcos, pai da Ju? Primeiramente, eu acho um absurdo os maiores interessados dessa audiência estar aqui fora, nesse sol quente, aqui a gente poder participar. Os interessados somos nós, os pais. Como a gente pode deixar a gente fora disso aí? Isso é um maior absurdo. Mas a gente corre aqui por fora, esperando que a justiça seja concretizada. A gente tem uma esperança muito grande e acredita ainda, porque acontece tanta coisa dia após dia e não está servindo de exemplo. A gente tem que começar a exemplar. Não é possível que seja agora. Pelo amor de Deus, né, gente? É isso aí. A indignação do seu Marcos, a Sueli também, que assim que chegou em Nuporanga, conversei com ela rapidamente, muito emocionada. A camisa está estampada aqui com a foto do Otávio, que deixa muita saudade. E o que você puder fazer para poder cobrar isso da justiça, você vai fazer, né, Sueli? A gente está tentando fazer a justiça, porque eram os nossos filhos maravilhosos, estavam estudando e foi uma imprudência. Então, a gente está correndo atrás, fazendo isso para tudo, que quem for ver o erro deles. Agora, Valentim, para se ter uma ideia, após essa tragédia, 19 sobreviveram. E a maioria acabou trancando a faculdade. A maioria está ainda muito traumatizada, tentando entender ainda tudo o que aconteceu. Então, muitos que estão em suas casas ainda não tiveram forças para dar continuidade aos estudos. A Expedita está aqui comigo. Ela que também está com uma camisa com a estampa do filho, Pedro, ao lado do melhor amigo, também, João Pedro, na Expedita. Os dois, infelizmente, morreram juntos. Eles que eram muito apegados. E, infelizmente, você também chora a dor do seu filho, juntamente lidando com o luto com a maioria das famílias que estão aqui. Né? Sim. Além deles serem muito... Foi uma coisa assim tão fora do normal que a gente se pergunta como que poderiam ser tão amigos e morrer juntos. Morreu um do lado do outro. Então a gente se junta. Agora, a família do João Pedro é minha família e a minha família é a família do João Pedro. Porque é como o Marco falou, a gente poderia estar lá dentro fazendo algo, sei lá, não se tem o que fazer. É só orar e pedir justiça a Deus, porque a justiça do homem realmente falha. E no Brasil não tem justiça. E não tem justiça, não tem nada no mundo que vai curar a minha dor, a nossa dor. Não é só a minha, é de todas as mães. Não tem diferença, a dor é igual. O que você diria para o motorista que causou essa tragédia, para o Evandro, que vai ser ouvido hoje nessa audiência? Se você pudesse ter a oportunidade de ficar cara a cara com ele.
Eu nem sei o que falar. Eu dava uns 2 tapas na cara dele. Desgraçado, filha da puta. Bom, ela está muito abalada, Valentim. Todo mundo aqui está exaltado. A Expedida não conseguiu, então, segurar a emoção, mas todos eles vão ficar aqui reunidos em frente ao Fórum de Nuporanga, vão acompanhar aqui do lado externo essa audiência que vai começar daqui a 40 minutos, Valentim. E esse acidente aconteceu na rodovia Jorge Luiz. Essa rota ainda continua, então, sendo utilizada por muitos motoristas, já que a ponte sobre o Rio Salgado da rodovia Fábio Talarico permanece interditada. Ela que foi, então, interditada desde o final do ano passado. E por isso, muitos veículos ainda utilizam essa rota alternativa pela a estrada vicinal Jorge Luiz, porque o trecho ainda está passando por obras, Valentim. A gente permanece aqui, todos muito consternados, muitas mães emocionadas, as famílias, elas ainda lidam com muita dor esse luto, e nós vamos continuar aqui acompanhando essa manifestação em prol dessas vítimas da tragédia que aconteceu aqui na nossa região. Eu volto com você, Valentim. Olha, Márcia Maria e amigos de casa, eu sei, a gente está ao vivo, é complicadíssimo, né? E o jornalismo, ele é assim, ele é ao vivo, ele é vivo, ele é onde a notícia acontece, ele é onde estão as pessoas, é onde está o povo. Nós estamos aqui para dar voz a essas famílias, por mais que essas mães, seja através de lágrimas, seja através de palavras bonitas, como uma delas citou ali, o sol, que não tem o mesmo brilho, seja através de palavras mais pesadas, como essa mãe, infelizmente, não tem como a gente prever. Como que eu vou... Gente, ela tá, claro, ao vivo aqui na Record, mas ela tá no meio, mergulhada numa escuridão, num fundo de um mar. Ela não tá enxergando nada, ela não consegue mal entender o que tá na frente dela. Tem uma repórter, que nós estamos com milhares de pessoas ao vivo. Essa mãe, ela quer falar para o mundo o que ela sente. E a gente não pode censurar isso. A gente não pode evitar com que essas vozes se calem. Eu tenho 12 vozes que foram caladas por uma injustiça, né? Infelizmente, 12 vozes que foram caladas por irresponsabilidade. E a gente tem que entender, respeitar. É claro que tem criança me assistindo pelo horário, eu peço desculpas, mas eu compreendo o que essa mãe sente. Ela quer, se ela olha ali cara a cara com o motorista, ela falou, eu queria bater nele, queria xingá-lo, porque assim, o luto é tão grande, a dor é tão grande que ainda por enquanto ela vira um ódio, né? E aí a gente tenta encontrar culpados para explicar o inexplicável. O motorista que teria passado com o caminhão naquela rodovia onde não poderia passar, teria cochilado, teria jogado o caminhão contra o ônibus, o motorista do ônibus que teria entrado naquela rodovia porque outros ônibus passavam por ali e não poderiam passar, também não era uma rodovia que pode ter o tráfego de veículos pesados. Na minha opinião, a gente comentava aqui, o maior culpado do governo do Estado. O governo do Estado. Ela deveria, inclusive, esse protesto também no Palácio dos Bandeirantes. Senhor governador, na Assembleia Legislativa dos Deputados, que gostam de fazer vídeos na internet, né? Tem tanto deputado que você olha assim, olha, eu fiz, ano que vem vai bombar, eu trouxe ambulância, eu trouxe dinheiro, vote em mim. Só que daí, na hora que você precisa de alguém brigando para liberar essa ponte para que os estudantes voltem para casa com uma melhor segurança, porque a rodovia Fábio Talarico também é medonha, uma boa parte dela é pista simples, mas ela é menos pior que essa outra. Então, a gente tem que cobrar, tem que brigar, esbravejar também contra o governo do Estado, que até agora não avançam as obras para liberar. Nós vai dar um ano já da interdição e daqui a pouco vai chegar um ano do acidente e os nossos estudantes ainda continuam passando por rodovias da vergonha. Então é mais ou menos assim, tá? Para concluir meu raciocínio, eu reforço. Eu peço desculpas pelo desabafo dessa mãe, mas eu compreendo como pai o que essa mãe quis falar. Tá? Compreendo não só o que ela, o que os outros pais estão tentando sentir nesse momento, sabendo que o motorista
que o governo, que os políticos, que todo mundo envolvido nesse acidente, infelizmente, pode não ser punido pela perda dos amores da vida deles, tá? A vida acaba, como eles falaram, junto com a vida dos filhos. A gente não deseja isso para ninguém, nem para o pior inimigo.